Olá, estudantes da segunda série. Nesse vídeo vamos falar sobre as briófitas. Avaliando uma árvore filogenética, a gente vê que as briófitas são o primeiro grupo de plantas que descenderam de um ancestral comum a todos os outros grupos, que são as algas. Como principal característica evolutiva, a gente tem o surgimento de tecidos corporais que dão origem, então, a esse grupo tão simples de plantas que vão ser analisadas. Dentro das briófitas, 3 filos são avaliados e importantes da gente conhecer. O Anthocerófita corresponde, então, aos antóceros, as briófitas correspondem aos musgos e as hepatófitas correspondem às hepáticas. Como tecidos corporais, que é uma característica dessa transição evolutiva de algas para plantas, a gente observa os rizoides, cauloide e filoide. Não são tão complexos como raiz, caule e folha, que veremos nas plantas superiores, mas já há uma organização tecidual. Esses 3 componentes formam o gametófito, que é a fase mais duradoura dessas plantas, mas após a fecundação dos gametas, a gente também observa esporófitos, que é onde os esporos vão ser produzidos para originar uma nova plantinha. No antócero e no musgo, a gente tem aqui o esporófito bem desenvolvido. E na hepática, esse esporófito ele é um pouco mais reduzido quando comparado aos outros filos. De características gerais dessas briófitas, a gente tem plantas de pequeno porte, por serem avasculares e transportarem os nutrientes por célula por difusão. Elas vivem em locais úmidos e ainda dependem da água para a reprodução. São um grupo de plantas mais simples, como vimos, né? Tem tecidos mais simples, por não possuírem caule, folhas e raiz. O principal representante são os musgos, então. No ciclo de vida, a gente tem a produção de esporos no esporófito. Esse esporo haploide, ao germinar, dá origem ao gametófito, que também é haploide, que vai produzir gametas haploides. O gameta masculino, que é o anterozoide, é formado na estrutura reprodutiva chamada de anterídeo, e o gameta feminino, que é a oosfera, vai ser então produzido na estrutura reprodutiva feminina, que é o arquegônio. Gametas haploides, ao se fecundarem, dão origem ao esporófito diploide, que sofre meiose e forma esporos haploides, e voltamos então para o início do ciclo. Dentro ainda das características de vida, a gente sabe que o gametófito é a geração mais duradoura, que o esporófito só surge na fase de reprodução e que essas plantas ainda precisam de um meio aquoso, um meio úmido para se reproduzir, porque a movimentação do gameta masculino para ir ao encontro do feminino ainda depende de água. Dentro das importâncias ecológicas e econômicas, economicamente falando, algumas toxinas, então, servem para a produção de antibióticos e algumas espécies servem como combustível. E ecologicamente falando, essas plantas elas controlam a erosão de solos, controlam inundações e também servem como indicadores de poluentes ambientais. Nesse vídeo, nós falamos sobre as briófitas. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!